Olá, eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta da área de sexualidade. Tenho uma clínica que é somente para o tratamento de vaginismo e de dispareunia, ou seja, mulheres que não conseguem ter uma relação sexual ou mulheres que sentem muita dor na relação sexual. Muitas das minhas pacientes que chegam até mim, às vezes não têm o diagnóstico de vaginismo dado por um médico. Muitas vezes, e infelizmente, às vezes é considerado como frescura, às vezes muitos dos profissionais pedem para essas pacientes simplesmente tomarem um vinho, relaxarem. Isso para a gente é muito ruim escutar isso das nossas pacientes. Então, o que eu tento ver? Alguma coisa que possa estar também do outro lado, ou seja, do lado dos médicos. Qual é a visão deles? O que eu percebo? Eu percebo que muitas das minhas pacientes chegam aqui e o que elas me dizem? Débora, eu tenho dificuldade para ter uma relação sexual. E aí, o que acontece? Se ela fala isso para o ginecologista pode pensar N coisas. Ele pode pensar que ela está perto da TPM, está mais sensível. Ela pode pensar que a lubrificação às vezes não está muito boa. Ela pode pensar que o anticoncepcional às vezes não está rolando, não está dando muito certo. Então, ou seja, ele vai pela história que você vai contar. Então, dificuldade é algo muito relativo. É diferente de quando você chega para o seu ginecologista e diz: eu não consigo ter uma relação sexual. O pênis não entra em mim. Eu tenho a sensação que tudo trava. Não é possível ter uma relação sexual. Ou, no caso das pacientes, às vezes que têm dispareunia, eu tenho dor na relação. Eu consigo ter uma penetração, mas dói muito. Eu tenho a sensação que está tudo rasgando. Isso pode ser em qualquer relação do mês. Ou seja, próximo da menstruação, próximo da ovulação, eu sempre tenho dor, em qualquer posição. Quando você diz isso para o seu ginecologista, ele vai começar a pensar em outras possibilidades e não só numa dificuldade. Ou seja, se você tem uma relação sexual, que você tem uma penetração, isso daqui do pênis, isso não é uma penetração, tá? É uma penetração parcial, mas muito parcial. Ou seja, não dá para considerar uma penetração. Então, o teu ginecologista vai começar a pensar em outras possibilidades. Mas, claro, para você chegar neste momento, você tem que entender que você tem um problema. Eu acho que um grande problema que a gente encontra aqui de muitas mulheres é primeiro assumir que tem um problema. Então, ela vai conseguir chegar para o ginecologista e dizer: eu tenho um problema. E eu quero que você me ajude a resolvê-lo. Eu não consigo ter uma relação sexual. Ou seja, ele não vai simplesmente tentar te passar um creme ginecológico. Por quê? Tal é o problema que muitos das minhas pacientes chegam aqui e falam para mim o seguinte: olha, o meu ginecologista, eu falei para ele que eu estava com dificuldade e ele me passou um creme ginecológico, mas eu nem consigo colocar o creme ginecológico. Mas ela não falou isso pro ginecologista dela. Então você precisa dizer isso pro seu ginecologista: olha, você vai me passar uma pomada? Eu não consigo colocar isso em mim. Eu não consigo. Esse aplicador, ele pode parecer muito fino para você, mas para mim é como se ele fosse enorme, porque ele me dói, ele me arranha. Então o ginecologista vai ter a dimensão de qual é o seu problema para ele conseguir te ajudar. Então não chega no teu ginecologista e diz que você tem uma dificuldade, não. Conta para ele qual é o teu problema. Conta para ele que às vezes você tá há 6 meses sem encostar no teu marido. Eu tenho um paciente aqui que chega aqui e tá há 2 anos sem ter uma relação sexual. O teu ginecologista, ele precisa saber disso para ele ter noção da dimensão do seu problema. Aí sim ele vai poder te ajudar. E quem sabe talvez te dar um diagnóstico de vaginismo, se esse for seu problema. Então, não desista de ir ao médico, você também precisa dele. Óbvio, nós somos fisioterapeutas, nós estamos aqui para te ajudar, mas tem muita gente que quer o diagnóstico de um médico primeiro. Então, vá para o seu médico,
conte para ele qual é a tua real situação. E, muito provavelmente, ele pode te dar um diagnóstico de vaginismo, seja esse o seu caso. E aí nós estamos aqui para te ajudar. A fisioterapia não necessariamente precisa da avaliação de um médico. Quando eu digo isso, é porque muitas pessoas querem e preferem ir no médico primeiro, sem problema algum. Depois disso, você pode procurar uma fisioterapeuta. Caso você queira procurar uma fisioterapeuta direto, você pode, não tem problema nenhum. Nós somos capazes de te dar uma avaliação. Por quê? O ginecologista, ele tem um papel, o fisioterapeuta tem outro papel. A gente não vai te passar uma pomada ginecológica, nenhum medicamento. Por quê? Porque o fisioterapeuta não pode fazer isso. Mas a gente pode muito bem fazer uma avaliação de toda a função que você tem de assoalho pélvico e te tratar. E eu espero que isso aconteça. A fisioterapeuta, ela pode muito bem fazer o tratamento do vaginismo e também de dispareunia. Eu falo mais desses dois por quê? Porque é o que a gente trata aqui na minha clínica. Tá? Eu e a minha equipe, a doutora Daniela e a doutora Rose. Então, elas estão preparadas também para tratar isso, porque nossa clínica é só disso. Mas existem outras fisioterapeutas que também trabalham em outras áreas. O fisioterapeuta está cada vez se especializando mais. Isso é ótimo. Por quê? Porque cada vez que a gente está mais preparado, mais a gente pode te tratar e te dar o resultado que você espera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada!